Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Eu vou estar passando aqui para deixar mais um vídeo, tá bom? Para nossa meditação, mais uma palavra para nossa meditação. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para que você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreve neste canal, ative o sininho de notificações, curte bastante esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e que Deus abençoe muito a tua vida e a tua família, amém? A palavra de hoje se encontra em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, e a gente vai ler somente o 37, que diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém. E glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito poderosa e fiel, né? E que nos incentiva, né? A confiar em Deus, né? Davi, aqui ainda era uma adolescente, e a Bíblia diz que os filisteus, né, estavam travando uma guerra contra Israel. E a Bíblia diz que os filisteus tinham um gigante por nome de Golias. E este, né, afrontava o povo de Israel, o exército de Israel, né, porque ele queria um homem para lutar com ele de igual para igual. E nós sabemos que, se nós formos ler, né, a história, nós vamos ver que Davi, ele se disponibilizou, né, para enfrentar o gigante. Ele se disponibilizou para ir de encontro ao filisteu, né, porque ele tinha a certeza de que Deus iria dar essa vitória para ele, que Deus iria dar essa peleja para ele, né? Enquanto os outros fugiram, né, enquanto os outros não se disponibilizaram, enquanto os outros ficaram com medo, né, aquelas pessoas que já eram acostumadas com guerra ficaram com medo. Davi não, Davi ele se ofereceu, né? A Bíblia diz que o rei Saul, que era o rei de Israel na época, não queria que Davi fosse, por causa da sua pouca idade, por causa da sua inexperiência, né? Porque Davi ele não tinha experiência nenhuma com guerra, né? E Davi ele começa a falar para o rei, para as pessoas que estavam ali, né, que quando ele estava no campo, porque Davi era um pastor de ovelha, quando ele estava no campo apacentando as ovelhas, ele diz que veio um leão e depois ele matou o leão para defender as ovelhas, veio um urso, ele matou o urso para defender as ovelhas, né? E ele começou a relatar aquilo para o rei Saul. E ele fala também que Deus irá, né? Deus irá entregar o filisteu nas mãos dele, né? Em nenhum momento ele fala que é pelas próprias forças dele, né? Mas de todo o tempo ele está colocando Deus acima de tudo. Ele está colocando Deus como o poderoso que está por trás de tudo, né? A força que está por trás de tudo, né? E muitas das vezes é isso que nós temos que fazer, né, nas nossas vidas. Muitas das vezes, quando nós vamos enfrentar, né, as nossas dificuldades, as nossas lutas do dia a dia, nós temos que colocar Deus, né, acima de tudo. Nós temos que colocar Deus na frente. Nós temos que dar toda a honra e toda a glória, né, e todo o louvor para Deus. Assim como Davi ele foi enfrentar esse filisteu, ele venceu, a Bíblia diz que ele venceu o filisteu, ele arrancou a sua cabeça, né? Ele cortou o seu pescoço com a sua própria espada e levou a sua espada, né? Então, nós temos que ser igual a Davi, né? Davi ele era o menor, Davi ele era o pequenininho, Davi ele era aquele que ninguém dava nada, né? Enquanto tinha outros lá que estavam acostumados com guerra, tinha outros lá que já tinham, né, manejado espada. Davi ele nunca tinha manejado uma espada. E Davi ele se ofereceu. Por quê? Porque Davi ele confiava em Deus, né? E aqui nós vemos a confiança que Davi tinha em Deus, né? Só o Davi não tinha possibilidade nenhuma de Davi ganhar daquele filisteu. Porque o próprio Saul fala que aquele filisteu, o Golias, né, o gigante Golias, ele já era acostumado com guerras desde a sua mocidade. E Davi ele era apenas um adolescente, pastor de ovelha, né? E Davi com a sua coragem, Davi com a sua confiança em Deus, com a sua fé, né? Sabendo que Deus ele era mais poderoso do que qualquer gigante, que Deus ele era mais poderoso do que qualquer urso, que Deus era mais poderoso do que qualquer leão. Ele vai com as suas, né, poucas forças, mas pegando ali de Deus, né, a força de Deus, sabendo que Deus ele era poderoso para fazer, né? Muitas das vezes é isso que está faltando nas nossas vidas.
Muitas das vezes nós não investimos naquilo que nós queremos porque nós temos medo, né? E nós não lembramos ou nós não colocamos Deus, né, na frente, nós não colocamos Deus acima de tudo. Muitas das vezes é isso que está faltando na nossa vida, né? Nós tomamos uma atitude, Davi ele tomou uma atitude ali para enfrentar aquele gigante, né? Ele se ofereceu, em momento algum Davi foi obrigado a ir enfrentar aquele gigante, né? Foi ele que se ofereceu, ele que quis ir, ele que decidiu fazer isso com a sua própria vontade, né? E falar que ia enfrentar o gigante, que Deus iria entregar aquele gigante nas mãos dele, né? Então ele tomou atitude. Muitas das vezes é isso que está faltando na minha e na tua vida, atitude para enfrentar as lutas, as dificuldades, né, do dia a dia, as pelejas do dia a dia. Muitas das vezes nós desistimos, nós recuamos, né? Nós não enfrentamos como nós devemos enfrentar. Muitas das vezes está faltando isso na nossa vida, coragem de meter a cara, de falar, não, eu vou e vai dar certo. Confia em Deus, tenha fé em Deus, né? Você pode até ser pequeno, você pode até ser o menor, mas você tem um Deus grande, você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que é dono, né, do ouro e da prata, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que cuida, né? Assim como ele cuidava dos antes, assim como ele cuidava de Davi, assim como ele cuidava de José, assim como ele cuidava de Abraão e de outros, né, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. O Deus ele é o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus que enfrentou, né, ali o gigante com Davi, o gigante Golias. E as pessoas ficaram maravilhadas ali, porque Davi ele foi ali com a sua pouca idade, Davi ele foi ali com a sua inexperiência, porque Davi não tinha experiência alguma com guerra, enfrentou aquele gigante, matou aquele gigante, e todos puderam ver que Deus era na vida de Davi. E todos vão ver que Deus ele é na tua vida. Quando Deus começar a fazer as maravilhas que ele tem para fazer. Quando você entregar a sua vida, quando você entregar os seus propósitos nas mãos de Deus, quando você entregar, né, a sua história de vida na mão de Deus, a sua vida na mão de Deus, quando você entregar a sua família nas mãos de Deus, todos vão ver e todos vão ter que entender que Deus é contigo, que Deus está na tua vida, que Deus está cuidando da tua família, assim como ele cuidava, né, da família de Davi. Então, faça isso, né, a partir de hoje. Tenha coragem para enfrentar as lutas, tenha coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, o gigante que se levantar contra a tua vida. Tenha coragem para enfrentar. Mas não esqueça de colocar Deus na frente, de colocar Deus acima de tudo, de dar a honra, a glória e o louvor para Deus, porque Ele é que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Lembre dessa passagem. Davi ele era um pequeno, Golias era gigante, Golias já era acostumado com guerra. Davi ele foi lá, enfrentou Golias, matou Golias e todos puderam ver que Deus era na vida de Davi. Amém? Fique com esta palavra, que Deus venha abençoar muito a tua vida, que Deus venha abençoar muito a tua família, né? E que Deus venha te abençoar hoje e sempre. Amém? Você que ainda não segue esse perfil, ainda não é inscrito neste canal, se inscreve neste canal, né? Ativa o sino de notificações, curte bastante, curte esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, que Deus venha te abençoar muito. Amém? Deus te abençoe e é isso.